Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente ontem derrota por 2-0 para o Cuiabá no estádio Newton Santos e agora o Botafogo fica mais distante nesta disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2023. Neste vídeo uma análise tática e técnica a respeito do que foi o jogo. Por que o Botafogo perdeu? Quais foram os erros do técnico Luiz Castro? Quais foram os erros dos jogadores? Tem como o Botafogo evoluir? Até acredito que sim, baseado no primeiro tempo. Só não sei se vai dar tempo de buscar essa vaga no G8, acredito até que não, e aí o foco vai ter que ser no título da Copa Sul-Americana de 2023. Antes, peço desculpas, o vídeo está saindo só agora. Ontem cheguei muito cansado fisicamente do jogo, mas principalmente psicologicamente. Parei para assistir São Paulo e Atlético Mineiro e acabei acordando só hoje pela manhã, já preparando a minha participação no Pop Bola. Entrei ao vivo ao meio-dia no programa. Pois bem, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Gente, eu não sou técnico, eu não sou jogador, eu apenas tento trazer aqui análises, opiniões e informações, então não saia do canal e traga mais gente. Vamos passar logo dos 41 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é sim gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo ontem no primeiro tempo identificou brechas que são dadas pelo Cuiabá, mas não foi eficaz na hora da conclusão e falhou numa recomposição, acabou tomando gol e indo para o intervalo perdendo por 1-0, quando deveria ter ido vencendo e vencendo bem a partida. No primeiro tempo, erros dos jogadores do Botafogo. O Fogão entrou em campo com Gatito Fernandes no gol, Daniel Borges na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e Marçal na lateral esquerda. Na linha de 4 no meio campo, Vitor Sá pela direita, por dentro, Gabriel Pires e Tietê, e na ponta esquerda, o Jefinho. Como segundo atacante, o Júnior Santos, e como centroavante, o Tiquinho Soares, ou seja, a mesma escalação da rodada anterior, quando o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. E com esse time, o Botafogo se colocou no campo de ataque desde o início. E eu falei sobre um problema do Cuiabá para marcar pelo lado da área no vídeo pré-jogo. O Botafogo, com 4 minutos, explorou aquele espaço numa construção, bola no vazio, Tiquinho entrou pela esquerda, tentou dar o passe mais fechado para o Vitor Sá chegar na conclusão. O Vitor Sá não chegou e perdemos ali a primeira boa oportunidade do jogo. Exploramos uma deficiência defensiva do adversário, mas não conseguimos a conclusão. Aos 10 minutos, outro erro citado aqui no pré-jogo da equipe do Cuiabá. Saída de bola errada e dessa vez dentro da área. O time do Centro-Oeste tentou tocar a bola na grande área, o Júnior Santos identificou, conseguiu dar um bote certeiro e a bola do jogo aos 10 minutos da primeira etapa caiu no pé do Tiquinho Soares, que foi muito mal na jogada, concluiu com a perna esquerda em cima do goleiro Walter. Perdemos um gol que poderia desbloquear outros tantos. O Botafogo fazendo 1-0 com aquela pressão aos 10 do primeiro tempo, poderia ter mais oportunidades ainda na primeira etapa. O time sentiu um pouquinho esse lance, mas depois se recolocou na partida. E com um bolão por elevação do Gabriel Pires para o Jefinho, tivemos outra grande oportunidade dentro da área. O Jefinho finalizou, o goleiro Walter buscou e não abrimos o placar. Tivemos então um outro belíssimo lançamento do zagueiro Vitor Cuesta. Aí sim, um cabeceio inteligente do Júnior Santos, mas o goleiro Walter estava ligado e conseguiu tirar. Eu estou falando aqui a respeito de 3 chances claríssimas e uma lá no início que acabou não sendo concluída. O Botafogo esbarrou no primeiro tempo na deficiência nas conclusões e também em tomadas de decisão equivocadas. O Vitor Sá, que infelizmente vem muito mal tecnicamente, teve uma oportunidade de colocar o Júnior Santos em boas condições
dentro da área, num espaço citado aqui, que o Cuiabá dá para os adversários. Poderia ter dado um passe com mais controle, com a parte interna do pé. Optou por dar o passe com a parte externa, se enrolou e a defesa interceptou. O Botafogo produziu para vencer na primeira etapa, galera, e produziu bastante. E teve estudo, porque o Botafogo aproveitou a oportunidade que o Cuiabá dá para os adversários para construir, só não conseguiu concretizar. Só entre aspas, porque os gols perdidos fizeram falta. E ao fim do primeiro tempo, um contra-ataque do Cuiabá, o Davidson deu um bolão de primeira para o lado direito, cruzamento muito bem feito, gol do André Luiz, com o Botafogo muito mal na recomposição. O time que deveria ter ido para o intervalo vencendo muito bem, foi perdendo, e isso pesou psicologicamente no Botafogo. Primeiro tempo, muita responsabilidade dos jogadores no resultado ruim. Segunda etapa, começa a responsabilidade do técnico Luiz Castro, que não conseguiu mexer da melhor maneira para mudar a partida. Primeiro erro, ao meu ver, o Patrick de Paula jogou bem contra o Fluminense, entrou bem contra o Red Bull Bragantino, mas ontem não entrou em campo, quando poderia ter sido a primeira substituição. Deu certo contra o Bragantino. Era o Luiz Castro colocar o Patrick de Paula no lugar do Vitor Sá, que saiu para a entrada do Lucas Fernandes. Se o Luiz Castro tivesse colocado o PK, ele poderia manter o garoto à frente da linha de zaga e adiantar o Tietê para jogar ao lado do Gabriel Pires, com o Júnior Santos na ponta direita, o Jefinho na ponta esquerda e o Tiquinho como centroavante. Assim o Botafogo fez o gol do desempate contra o Bragantino, porque o Tietê teve mais possibilidades para ir ao ataque, tanto que ele fez o gol. Não estou falando que ontem o Tietê faria o gol. Neste caso, eu estaria sendo engenheiro de obra pronta, mas o Botafogo teria um meio-campo mais preparado e mais entrosado no momento, porque o Lucas Fernandes estava sem ritmo de jogo, não atuava havia algum tempo. E o Lucas Fernandes poderia entrar mais à frente na segunda etapa. Eu gostaria que ele entrasse, mas não logo no intervalo. No intervalo poderia entrar o PK para jogar dessa maneira. O Botafogo, então, entrou no segundo tempo com o Lucas Fernandes no lugar do Vitor Sá. O Júnior Santos foi para a ponta direita. O que aconteceu? Aos 6 minutos, ainda não conseguindo atacar da melhor maneira, o Botafogo sofreu um gol na bola aérea. Escanteio cobrado pelo lado esquerdo. O Davidson foi lá e fez 2-0 para o Cuiabá. Com uma substituição, ao meu ver, mal feita e com o Botafogo acabado psicologicamente, o Cuiabá passou a se defender muito. As brechas dadas na primeira etapa, que são até um padrão defensivo do Cuiabá, muitos erros, não eram dadas na segunda etapa, principalmente a partir do segundo gol. Vieram outras duas trocas. O Luiz Castro botou o Rafael no lugar do Daniel Borges. O Rafael não foi bem, ao meu ver, no jogo. Mas tudo bem, ele queria uma outra alternativa pelo lado direito, ele tinha o Rafael no banco. Tentou, não deu certo. Uma troca de um lateral por outro. Mas o que ele colocou? Jacob Montes no meio campo. Ele teve no meio Tietê, Lucas Fernandes e Jacob Montes, quando poderia ter PK, Tietê e Lucas Fernandes. O Jacob Montes, que havia entrado razoavelmente bem contra o Avaí, praticamente não foi notado ontem. Isso quer dizer também que ele não foi mal, mas não teve uma produção a fim de fazer o Botafogo atacar da melhor maneira para buscar o empate ou a virada. Então o meio-campo do Botafogo não produziu e poderia produzir pelo que o PK vinha jogando, pelo que o Tietê vinha produzindo quando era adiantado. Assim foi contra o São Paulo, assim foi contra o Red Bull Bragantino. Sofreu um pênalti, fez um gol. Não entendi as opções do técnico Luiz Castro. Depois ele tirou o ponta-direita Júnior Santos, o ponta-esquerda Jefinho e colocou o Matheus Nascimento e no lado esquerdo o Luiz Henrique. Luiz Henrique até entrou dando mole ali, tomando um cartão amarelo, mas no decorrer da partida ele foi razoavelmente bem e, ao meu ver, pode até estar à frente do Vitor Sá, que está tecnicamente mal agora. Para mim, o Vitor Sá tem que ir para o banco, não quero dizer que o Luiz Henrique tenha que ser titular, mas ele pode até entrar antes do Vitor Sá nas partidas. Ele fez inversões de jogada, ele foi ao fundo até pelo lado direito, ele conseguiu dar bom espaço para os companheiros que concluíram mal. Não foi
excelente, mas foi bem razoável. O Jefinho, por exemplo, estava perdendo muitas bolas, não estava bem na partida de ontem, porque oscila, é jovem, é um garoto liso, habilidoso, muito bom jogador, mas eu falo aqui, o Jefinho oscila e isso é natural. Então, no primeiro tempo, muitos erros dos jogadores, na segunda etapa, erros do Luiz Castro. E a parte psicológica pesou. A torcida choveu muito no Rio de Janeiro, 16 mil pessoas saíram de casa e foram realmente ver um jogo que acabou sendo frustrante. 2-0 para o Cuiabá. Terra arrasada? Não. Chateação porque a vaga se desenhava pelo menos uma disputa até a última rodada. Matematicamente, podemos disputar até a última rodada. O Botafogo hoje pode chegar ao Mineirão e vencer o Galo. Já vencemos o São Paulo fora, o Fortaleza, o Flamengo, o Internacional. Podemos vencer o Galo fora de casa, mas deveríamos ter vencido o Cuiabá em casa. Em outros jogos perdidos ou em outros empates, eu trazia várias nuances, vários aspectos, várias peculiaridades que faziam com que o Botafogo não tivesse um bom resultado. Ontem não, já é o time do segundo turno, já era um time que produzia bem na primeira etapa, mas acabou errando muito e na segunda etapa não consegui compreender as substituições do técnico Luiz Castro. E por que eu digo que mesmo com todos esses erros, não temos terra arrasada ou não devemos ter terra arrasada? Apesar de tudo, o Botafogo está no meio da tabela, vai terminar a rodada a 4 pontos do G8. O Botafogo pode brigar por essa vaga, se for para a Libertadores, ótimo, mas pensando de forma racional, numa reconstrução, um time que vem da Série B, um clube que muda tudo, sai e pode ir para a Sul-Americana, já no primeiro ano. Se for para a Sul-Americana, que o investidor John Textor chegue junto, que o Botafogo consiga melhorar muito o elenco, que hoje já é bem razoável para ser favorito e buscar o título. E o Botafogo gradativamente pode buscar novas e grandes conquistas. É a Sul-Americana no que vem, tem que buscar esse título se for para a competição, tem que tentar uma Copa do Brasil daqui a pouco, depois Libertadores, Campeonato Brasileiro, só subindo. É importante entendermos isso. Perdemos um jogo, eu saí frustrado, o vídeo só está saindo agora. Com a cabeça no lugar, o Botafogo perdeu, mas não vai parar de evoluir enquanto clube, enquanto instituição. E a torcida tem que vir com essa mentalidade vencedora, com esse entendimento. Falando em mentalidade vencedora, ontem, primeiro jogo da final do Campeonato Profissional Feminino no Caio Martins, Botafogo 3, Flamengo 1. Tem o segundo jogo na Gávea, no próximo sábado. E no momento da gravação deste vídeo, o Botafogo disputa o primeiro jogo da final da OPG, Sub-20, masculino, Botafogo e Madureira, no estádio Newton Santos. É o clube se preparando, o clube chegando em outras categorias há decisões. No profissional, é claro que é muito mais complicado, então, por isso, uma construção sustentável. Frustração do jogo de ontem, pensamento do Botafogo enquanto clube. Vai para a Libertadores? Vamos torcer muito. Vai para a Sul-Americana? Vamos torcer muito. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Quero fazer também algumas análises individuais. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!